Boa tarde, pessoal. Para uns bom dia, para outros boa noite, né? Aqui é a professora Andresa, mais uma vez trazendo para vocês conteúdo de arte, não é? Essa semana a gente vai iniciar o capítulo 2 da unidade 5, certo? Que fala sobre a gramática visual. O que seria isso, então? Vocês sabem que o livro de vocês, ele sempre traz essa questão de elementos, entendeu? De várias coisas relacionadas à arte que passam despercebidas. Dessa vez a gente vai trazer esses 3 elementos, que é o ponto, a linha e o plano, certo? Então a gente vai ver como é que funciona então essa gramática visual. Para construir imagens, muitos artistas pesquisam quais seriam os elementos básicos de composições visuais. Alguns chegam à conclusão que são 3: o ponto, a linha e o plano. E aqui eu trago para vocês uma imagem, né, onde fala do ponto, a reta e o plano, que são justamente também elementos não só da linguagem, mas são elementos também matemáticos, né? Que a gente usa também na matemática. Mais para frente vocês vão ver a arte e a matemática e a gente vai linkar tudo isso que aprendeu aqui hoje. Então, iniciando com a questão aqui do ponto, né? O ponto, ele é isso mesmo que vocês estão pensando, um ponto, né? Na imagem vocês podem visualizar onde que começa essa imagem. É justamente no ponto. Eu acho que essa parte aqui dá para ver melhor onde está o ponto. Mas essa é uma imagem de Discs Berlin Spires, de Marcel Duchamp. Ela foi feita em 1923. Lápis, tinta e papel, né? Então ele usou isso daí, lápis, tinta e papel, e ele trabalhou a questão do ponto. O que é o ponto, então? É o início, né? O início de todo traçado, todo desenho, toda imagem inicia com um ponto. Daí o ponto vai surgir as imagens, né? Vai surgir o que se espera de um desenho, de uma pintura. Às vezes é o ponto que nos chama a atenção em uma obra, em uma paisagem. Nesse exemplo aqui, os pontos eles estão bem destacados e a gente consegue tentar olhar no funil e achar esse ponto. Então, às vezes é isso que chama a atenção. Teve pessoas que me mandou fotografias mostrando um ponto, um detalhe, um foco de luz, como o sol ficou, como aquele ponto da lua ficou. Então, assim, às vezes é isso que chama atenção na imagem, na arte. Ele pode ser um ponto de enfoque numa obra, um ponto geográfico, né? Um local determinado, ou tá ali um errinho ortográfico, na verdade, de digitação, ou o início de uma linha. Então, de um ponto vai surgir, então, uma linha. Então, ficou claro a questão do ponto. O ponto, ele pode ser um ponto geográfico, ele pode ser um enfoque de uma obra, que no caso é essa obra aqui tem um enfoque no ponto, ou ele pode ser o início de uma linha que vai continuar. Mais exemplos de artes com pontos. Espero que deem para vocês verem aí. Eu já tinha visto artes feitas só com pontos. E é uma coisa, eu acho que eu recebi uma vez foi um convite de casamento. Ou de 15 anos, uma coisa assim, muito bonita, com artes feitas só com pontos. Não tem segmentação de linhas, não é? Usa só o elemento ponto e pode usar também cores, né? Na Faber-Castell eles têm um hidrocor apropriado para isso, para fazer arte com pontos. Tô fazendo mexendo da Faber-Castell não, tá, gente? Só mostrando que existe essa possibilidade aí, fica muito bonito, tá?
A linha, então. A linha, ela já é algo um pouco mais complexo, não é? A linha pode ser considerada um rabisco? Depende, né? Depende. Mas eu costumo dizer que a linha é igual à arte, ela tem que ter um objetivo, né? Um rabisco talvez não tenha um objetivo, então a linha ela precisa sim de um objetivo. As linhas são deslocamentos de pontos ou os próprios pontos em movimento. Então, você começa com um ponto e você segue, né? Você começa com um ponto e você segue. Então, você dá deslocamento ao ponto. A linha conta uma história. Ela se arrasta formando qualquer tipo de arte. Então, no arrastar de uma linha, vai formar qualquer tipo de arte, não é? Pode ser vertical, horizontal, diagonal, em curvas, pode ser grossa, pode ser fina, etc. A linha ela é bem versátil, né? Não é só aquela linha que você imagina um traço, não é? Só um minutinho aqui, fiquem aí olhando que eu vou pegar aqui o meu quadro. Então, a linha, ela não é apenas um traçado simples, ela pode ser diagonal, não é? Ela pode ser vertical, pode ser horizontal, pode nem ser uma linha direito, certo? Ela pode ter um formato de um elemento matemático, não é? Então, a linha, ela vai trazer toda essa expressão. Pode ser uma linha bem fininha, pode ser uma linha grossa, que aqui com o meu piloto eu não vou conseguir mostrar direito uma linha grossa, mas enfim, aqui ó, eu vou mostrar para vocês o ponto. Aqui um ponto, e a partir desse ponto vou montar um designer, que é a continuação do ponto que vai formar a minha linha, tá certo? Que é aquele conceito que traz que é a continuação do ponto. Então, voltando, a linha conta uma história, ela se arrasta formando qualquer tipo de arte, pode ser vertical, horizontal, enfim, todas essas formas, inclusive essas que estão mostrando aqui, não é? Estão mostrando aqui. As linhas nascem nas mãos de muitos riscadores, desde o mais antigo artista que usava o giz, o carvão, o lápis, bico de pena ou até canetas eletrônicas que levam ao computador as linhas virtuais. Então, tudo isso pode ser usado, todas as pessoas podem ter usado linhas, né, na sua composição artística. As linhas podem ser puras ou com efeitos, né, de textura, etc. Hoje a palavra é textura, efeito. Quais são os efeitos que a gente pode levar para que as linhas demonstrem assim mais a nossa criatividade? Então aqui nesse primeiro exemplo tem um navio só feito de linhas, que são laranjas, assim não dá para ver bem a cor. Aqui embaixo é um outro traçado abstrato. Aqui em cima dessa boca também é um trabalho com linhas, não é? Formando aí um rosto. Agora a questão do plano e forma. Aqui o plano e a forma, ela tem uma conotação, vamos dizer assim, que sinônimas, porque é dentro de um plano, não é? Ou dentro de uma forma, porque esse plano ele pode ser
de diversos modelos e a forma também. Então, é dentro desse plano e dessa forma que essa linha e esses pontos podem constituir, então, a arte. Dentro desse plano e dessa forma. Os pontos e linhas se acomodam em planos e formas. A linha é a poesia da forma. Achei lindo isso aqui. A linha é a poesia da forma. Então, você usa a linha e você se expressa através de uma poesia usando uma forma. Vocês conseguem ver num desses exemplos que eu coloquei aqui? Já já eu vou ler para vocês. As linhas nascem e criam planos, formas, texturas, movimento, criam poesias visuais. Então, isso aqui que eu coloquei para vocês é chamado de poesia visual. Ela usa os 3 elementos, que é o ponto, a linha e o plano ou a forma, tá bom? Ali naquele eletro, não é, que é representado pela batida do coração, tem assim: um coração bate, um coração bate, um coração bate, um coração bate, vai até o final escrito um coração bate. Eu achei super interessante, porque o nome disso é poesia visual. Aqui, poesia visual. Aqui nesse peixinho parece uma coisa de criança tal, mas olha só o poeminha que eles fizeram, essa poesia visual. Poder te amar, não, aqui. Rei mora no trono, peixe mora no mar. Eu moro nesse mundo para poder te amar. Achei super fofo, não é? Aqui tem mais exemplos da gramática e da poesia visual, não é? Ali é um poema em forma de xícara, sensacional, olha só. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E eu me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Não é? Coisa mais linda, assim, a forma visual da linha, do plano, do ponto, utilizado isso na gramática, não é? Da forma. Tem ali lixo, tudo escrito com a palavra lixo. E ali, esse exemplo aqui é o exemplo do infinito, né? Aí tem: o infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos teus olhos me faz encontrar, o infinito dos teus olhos, enfim. Vai na sequência aí. Tem mais aqui uns exemplos da poesia visual, né? Que eu gostei muito, esse coração quebrado. Mostra ali, ó. Amizade, liberdade, concordância, ternura, amor, fidelidade, confidência, carinho, alegria. Aí na parte que ele corta o coração, que é o coração partido, tem assim, ó: ciúme, desconfiança e tristeza. Ou seja, se não tivesse essa parte do meio, a gente ia ver só coisas boas do amor. Mas a parte do meio configura que o amor pode ser destruído por causa de quê? Ciúme, desconfiança e tristeza. Enfim. Aqui eu quero encerrar com vocês essa aula de hoje, trazendo um movimento que foi chamado de movimento ou de grupo de ruptura. Esse movimento, ele começou em 1952, mas já desde 1940 no Brasil já estava acontecendo o movimento da arte abstrata, não é? De não desenhar apenas rostos, imagens nítidas, sair um pouco dessa questão do que é concreto, do que é físico, do que é palpável, e começar agora a trabalhar matemática, conceitos geométricos, e trabalhar
luz, cor, ação, movimento nessa ruptura, né, da poesia e também da arte, em termos de pintura, em termos de arquitetura. Então, eles deram início ao movimento da arte abstrata aqui no Brasil, não é? Dentre eles, um, uma pessoa que se destacou bastante, que ele tem vários trabalhos, e todos os trabalhos dele se chamam concreção, que é a ideia do concreto, né? E ele usa vários tipos, ele usa não só cores, mas ele usa texturas diferentes, ele usa madeira, latão, e ele faz várias coisas. E o nome dele é Luiz Sacioloto. Gente, esse nome Sacioloto parece ser difícil, né? Mas eu treinei tanto para falar. Saciloto. Saciloto. Isso, então Luiz Saciloto, em 1958, então 6 anos depois do movimento de ruptura, ele fez a sua 50ª, não sei nem dizer isso, mas o movimento de concreção dele foi de 5.816, né? Então, acho que ele é a obra dele 5.816. Então, ele estava lá com esse movimento. Então, tinham pessoas da arte, da música, da cultura, tinham pessoas da escultura, tinham pessoas da arquitetura, tinham pessoas que estavam cansadas de ver a arte como um gatinho bem feito, um rostinho animado, alguma coisa que representasse alguma coisa. Eles queriam simplesmente representar a ruptura. Eles queriam representar que existe expressão no ponto, na linha e na forma, não é? Então, eles tinham interesse em criar imagens com conceitos matemáticos em composições que exploravam a gramática visual. Esse movimento artístico também teve manifestações na literatura por meio da poesia concreta. Aqui é uma arte de Saciloto, não é? Essa arte de Saciloto, que é a concreção 5.816, e ela é muito famosa, não é? Ele não está vivo mais, esse autor, mas ela é muito famosa, e muitas pessoas que hoje em dia usam esse tipo de expressão baseada nele para poder fazerem suas obras, né? Então, aqui vocês podem ver as linhas, o ponto, a forma de tudo isso. Os artistas ligados a esse movimento gostavam de criar imagens na abstração geométrica. Gostavam de explorar os elementos de linguagem nas artes visuais, como pontos, linhas e planos, como eu falei para vocês. Gostavam de usar cores, formas, texturas, luminosidades e movimentos em contraposições abstratas. Então, assim, foi a partir daí que entrou na arte essa questão do movimento, que entrou na arte essa questão da luz, que a gente já trabalhou, não é? Da luminosidade, da textura, entendeu? E tudo isso a gente pode conceituar, não é? Buscavam também a arte em suas formas mais puras, a poética da forma. Então, assim, a arte pela arte, não a arte pelo rostinho ou pelo o que estava pretendendo expressar, mas a arte pela arte. Mais exemplos de obras do grupo Ruptura, não é? Esse
Saciloto, ele tá em todo canto, gente. Isso aqui mesmo é dele, tá? Eu achei impressionante. Mais exemplos. Esse daqui foi um artista chamado André. Ele fez em homenagem a Saciloto. Consegui falar Saciloto. Saciloto, não vou errar mais. Isso aqui parece até um pouco de Romero Brito, né? Será, gente, que ele copiou as obras aí do movimento de ruptura? Tá vendo aí que é difícil? É muito difícil você criar algo do nada, algo do zero, assim. Isso aqui tá muito parecido com Romero Brito, só que a diferença é que Romero Brito botava uns gatinhos, um coraçãozinho, um bonequinho, essas coisas, mas tá muito parecido. Olha isso aqui. Que interessante, você consegue ver o ponto, você consegue ver a linha, você consegue ver o movimento, né? Você consegue ver o plano. E aí, acabou a nossa apresentação de hoje. Quero deixar claro que a nossa referência bibliográfica é o nosso livro, tá? Estamos estudando as páginas. Deixar bem certinho isso com vocês. As páginas 208 a 211. Faça o exercício do 211, tá bom? Em casa. Tem também uma coisa que eu trouxe para vocês sobre a questão da pintura abstrata, né? Isso aqui são exemplos de pintura abstrata, né? Não necessariamente apenas com os elementos que nós vimos, mas vejam só como tem os elementos que nós vimos, o plano, que é a forma, né? As linhas, o ponto. Vejam se vocês conseguem ver direitinho os elementos que a gente trouxe hoje. Não é? Elementos da matemática aí, quadrados, retângulos, retas. Aqui triângulos, círculos. Então, assim, arte abstrata não é você fazer um rabisco e dizer, ah, professora, é abstrato. Não, você tem que ter conhecimento do que aquilo quer dizer, entendeu? O movimento que trouxe isso para o Brasil foi um movimento de ruptura. Não foi só um movimento de, ah, vou desenhar agora o que eu quiser e as pessoas vão ter que aceitar. Olha lá ele de novo, ó, Luiz Saciloto. Decorem esse nome, hein? Foi um dos principais expoentes do movimento de ruptura. Esse aqui azul é dele, Luiz Saciloto. Olha como ele trabalha bem as cores, o design das retas. Sensacional. Olha o tridimensional. Bem, gente, aqui na arquitetura, né? Eu vou ficar por aqui hoje, tá bom? E vou passar já já o exercício de vocês. Beijos.